e pela 10ª vez. Então vamos lá. A gente tem 20 opções de alunos para ser um representante de sala. A gente quer saber quantas opções de aluno a gente tem para ser vice-representante de sala. Se um desses alunos vai ser o representante de sala, sobram 19. Então, esse é o total, é o nosso total de combinações que a gente vai ter de alunos, de 20 alunos, em que um vai ser representante e um vai ser vice-representante. Então, a gente vai ter uma multiplicação aqui, que vai ser 20 vezes 19, que é igual a 380. Então, vamos fazer isso aqui usando a fórmula. Então, venho aqui para baixo. Então, 20 fatorial. 20 fatorial é igual a 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, 16, 15, 14, até chegar no 1. E aí eu vou usar um macete aqui com vocês. Então, eu vou copiar 20, 19, vezes 18, fatorial. Isso aqui é a mesma coisa que 20 fatorial. Eu só escrevi uma parte dele a mais. Dividido por 20 menos 2 é 18 também. Então, 18 fatorial. Então, a gente está vendo aqui que o 18 está tanto no nosso numerador como no numerador, como no denominador. E a gente pode usar aquele famoso corta. Então, a gente vai cortar, ou a gente vai dividir 18 fatorial por 18 fatorial, que é igual a 1. Então, isso aqui vai ser igual a 20 vezes 19. Esse é o total de combinações, ou é o nosso arranjo nesse caso. Então, portanto, temos 380 maneiras distintas para escolher representante, e vice-representante. Esse daqui é um exercício de arranjo. A gente vê que aplicando a fórmula é tranquilo, mas você tem que entender o que é o fatorial e essas coisas, mas dá para a gente usar bastante o raciocínio. E vamos passar aqui. A gente tem as permutações, é o nosso próximo tópico. Então vamos ler aqui. As permutações são agrupamentos ordenados onde o número de elementos n do agrupamento é igual ao número de elementos disponíveis. Note que a permutação é um caso especial de arranjo, quando o número de elementos é igual ao número de agrupamentos. Aí a gente vai começando a ficar perdido, né? Desta maneira, o denominador na fórmula do arranjo é igual a 1 na permutação. Aí perdeu tudo. Assim, a permutação é expressa pela fórmula. Aí a gente vai ver aqui a fórmula. Permutação de n a n é igual a n fatorial. De um grupamento para outro, os elementos apenas trocam de posição. São sempre os mesmos. Então, aqui a gente vai ter uma palavra que a gente vai usar muito e vai sempre usar a permutação, que é o tal do anagrama. Então, o que a gente vai ver? Eu quero saber quantas palavras, quantos anagramas eu consigo formar com a palavra banana. Então, esses daí são exercícios clássicos de vestibulares e clássicos do Enem, e que a gente vai simplesmente usar a permutação. Então, a gente vai pegar o número de letras da banana. Então, a banana tem 6 letras. Então, seria 6 fatorial. Mas a gente tem o A, que vai repetir 3 vezes, e o N. Então, a gente vai chegar num número por meio da permutação. E aí que eu coloquei o exemplo para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, aqui. Para exemplificar, vamos pensar de quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem se sentar em um banco com 6 lugares.
Como a ordem em que irão sentar é importante e o número de lugares é igual ao número de pessoas, iremos usar a permutação. Então, eu vou abrir aqui o exemplinho. Caiu aqui, desculpa, caiu um pouquinho a internet. Eu já vou voltar à apresentação. Espera o computador ajudar um pouquinho. Voltamos. Então, de quantas maneiras a gente vai conseguir organizar essas pessoas? Então, vamos pensar assim. A gente tem 6 lugares. Então, vamos colocar um lugar, 2 lugares, 3 lugares. E esse lugar aqui ficou mais gordinho. 3 lugares, 4 lugares, 6 lugares. Vamos pensar assim. Nesse nosso primeiro lugar, quantas pessoas a gente pode colocar? Quantas pessoas podem sentar nesse lugar? Se a gente tem 6 pessoas, então qualquer uma das 6 pode sentar nesse lugar. Então a gente tem 6 possibilidades. Então a gente tem 6 possibilidades nesse primeiro aqui. Nesse nosso segundo lugar, uma das pessoas já sentou no primeiro lugar ali. Então, a gente tem 5 possibilidades de pessoas para sentar no nosso segundo lugar. Então, vamos lá. No nosso terceiro lugar, a gente vai ver que isso daqui vai repetindo. Então, é 4, 3, 2 e 1. Então, a gente chegou aqui à nossa permutação, que não passa mais do nosso 6 fatorial. Resolvendo, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 é igual a 720. Os fatoriais, tem alguns fatoriais que é muito bom você já ter em cabeça, que é até o 6 fatorial. Porque eles são usados em muitos exercícios. Então, o 5 fatorial a gente tem que é 120, o 4 fatorial a gente tem que é 24. Então, são números bons para a gente ter na cabeça, porque vai facilitar a velocidade que você vai fazer o exercício. Então, tipo, se vocês conseguirem, decorem até o 6 fatorial, são poucos números, e vai ajudar, pode dar te ganhar assim 20 segundinhos, 30 segundinhos, que na hora da prova faz diferença. Então, a gente tem 720 combinações diferentes para 6 pessoas poderem sentar em um banco com 6 lugares. Mas agora vamos pensar assim. Eu quero formar um anagrama. Quantos anagramas podemos formar com a palavra banana? Que foi o que eu usei de exemplo com vocês. Isso aqui já não é mais uma permutação simples, que chamam. Isso aqui já é uma permutação que não é uma permutação simples. E a gente vai chegar assim. Quantos anagramas? Então, o que é um anagrama? Então, banana, a gente pode fazer nanaba. Nanaba é um anagrama de banana. O que mais? Nabana é outro anagrama de banana. Então, quantos anagramas a gente vai conseguir formar nisso daqui? E aí a gente vai chegar que a gente tem 6 letras. Então, a gente vai ter 6 fatorial. Isso aqui é decorem, que vocês vão usar em muitos exercícios. Então, você vai pegar o número total de letras da palavra. Então, banana são 6 letras, dividido por
a gente vai contar quantas letras repetem aqui. Então, o A repete 3 vezes. Então, a gente vem e coloca 3 fatorial vezes. O N repete 2 vezes. Então, a gente vem e vai colocar 2 fatorial. Então, isso aqui já é uma permutação em que a gente está permutando 6 fatorial de 3 a 2. Eu não lembro como que fala certinho, não, para te falar a verdade. Então, vamos resolver. 6 fatorial, a gente tem que é 720, a gente resolveu ali em cima. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1 é 6. 2 fatorial é 2. Então, a gente vai ter que isso aqui é igual a 720 dividido por 12. E a gente vai chegar que o total de anagramas formado pela palavra banana é igual a 60. Eu vou confirmar isso porque estava de férias igual vocês, eu arrumei essa aula no mês passado, mas faz tempo que eu não dou uma lidinha nisso. Mas é isso aí mesmo. Então, Professor, por que foi 6 vezes 2? 720 dividido por 6 vezes 2? Tá bom, vamos voltar aqui. Então, a gente está estudando permutação. E aí, o que a gente fez? Ali, a gente tem o fatorial. Então, por que é 720? Porque a gente tem 6 fatorial. O que é o 6 fatorial? 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O fatorial, toda vez que você tiver um número fatorial, ele vai multiplicar todos os números abaixo dele até chegar em 1. Então, se eu tenho 6 fatorial, é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se eu tenho 4 fatorial, é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Nesse caso, a gente tem 6 fatorial dividido por 3 fatorial e 2 fatorial. Então, 6 fatorial é 720. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. 2 fatorial é 2 vezes 1, é igual a 2. Então, a gente chegou que a gente tem 720 dividido por 6 vezes 2. 6 vezes 2 é igual a 12. Então, a gente novamente chegou que 720 dividido por 12. Nesse caso, isso daqui vai dar igual a 60. Deu para entender? Eu posso voltar, ó. Eu usei na última aula, mostrei o que era o Não, deu fatorial. certinho, entendi sim, professor. Entendeu? Eu entendi. Bom, Obrigada. então a gente chegou aqui. Isso daqui é um exemplo de permutação. E a gente vai usar muito isso daí em anagrama. Então é muito importante vocês que assim caem no Enem de monte e é exercício para você tirar de letra e é exercícios que são considerados médios, porque muita gente acerta, mas muita gente erra também. Então eles valem bastante, eles valem ponto. Então é muito bom vocês terem isso daqui na cabeça. E aí a gente vai chegar aqui em combinações. Combinação é o último dos nossos tópicos que a gente viu na aula passada. Então, a gente já passou por arranjo, a gente já passou por permutação e a gente chegou em combinações. Então, vamos ler aqui, igual a gente fez em todos os exemplos. As combinações são subconjuntos em que a ordem dos elementos não é importante. Então, a gente viu o que a gente começou a ver no comecinho da aula. A ordem dos elementos não é importante, que foi o exemplo que eu citei para vocês da Mega Sena. Entretanto, são caracterizadas pela natureza dos mesmos. Assim, para calcular uma combinação simples de n elementos tomados P a P, então é a mesma nomenclatura que a gente viu em arranjo, então utiliza-se a seguinte expressão. Então vamos ver o que quer dizer essa expressão.
Então, a gente tem uma combinação de N elementos P a P. Então, o que pode ser isso daqui? Eu tenho uma combinação de 60 números 6 a 6. O que seria uma combinação de 60 números 6 a 6? Vamos pensar assim. O que tem 60 números e são sorteados 6? A Mega Sena, que a gente usou. Então, como a gente calcularia quantas combinações possíveis a gente pode ter de jogos da Mega Sena diferentes? Então, a gente vai chegar aqui que a gente vai ter o N, são os nossos elementos, são 60 elementos que são combinados 6 a 6, porque são sorteados somente 6 números. Então, a gente vai ter N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P. E a gente vai entender o porquê dessa diferença entre combinação e arranjo. Aqui, ó, a gente vê que no arranjo, a gente não tem aquele P fatorial aqui antes. E a gente vê que na combinação, ele está aqui. E por que que esse P fatorial está aqui? O que ele faz? O P fatorial, ele nada mais serve nesse caso para mostrar que realmente a ordem não importa. Então, quando a gente vai pegar o exemplo da Mega Sena de novo, a gente tem aqui 60 elementos, 6 fatorial, n menos 6, 54. Se a gente não tivesse esse pezinho fatorial, a gente teria um arranjo, que foi o que a gente aprendeu no começo da aula. Então, a ordem importaria. Então, o que é esse p fatorial? Para que ele serve? Quando a gente colocar num exemplozinho aqui para vocês, vai ficar mais claro e eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. A fim de exemplificar, podemos pensar na escolha de 3 membros para formar uma comissão organizadora de um evento. Dentre as 10 pessoas que se candidataram, de quantas maneiras distintas essa comissão poderá ser formada? Então, a gente tem a observação, ao contrário dos arranjos, nas combinações, a ordem dos elementos não é relevante. Isso quer dizer que escolher Maria, João e José é equivalente a escolher João, José e Maria. Perfeito, é o que a gente viu até agora. Então, a gente tem 10 pessoas. Então, vamos lá. Vamos usar a fórmula e o raciocínio. Então, a gente tem 10 pessoas e a gente quer escolher 3 membros. Então, o nosso primeiro espaço para o nosso primeiro membro, o nosso segundo espaço para o nosso segundo membro e o nosso terceiro espaço para o nosso terceiro membro. Usando o raciocínio, a gente vai chegar assim. Quantas pessoas podem ocupar o espaço para o primeiro membro? 10 pessoas. Quantas pessoas podem ocupar o espaço para o segundo membro? 9 pessoas. E quantas pessoas podem ocupar o espaço para o terceiro membro? 8. Até aqui, a gente está igual o nosso arranjo. Mas ali entra a diferença. A ordem dos elementos não é relevante. Então, vamos pensar aqui. O exemplo que ele deu aqui. Então, a gente tem o João, o José e a Maria. Vamos pensar assim. O João ocupou o primeiro lugar, o José a segundo e a Maria a terceira. Mas poderia ter sido José, João e Maria. Ou poderia ter sido Maria, José e João. E aí a gente está percebendo onde a gente vai chegar. Também poderia ter sido Maria. Deixa eu descer aqui, senão vai ficar feio. Maria, João e José. Tá faltando nome aí, né? Vamos lá. A gente vai ver que está faltando mais duas combinações aqui.
Tá faltando João, Maria e José. E tá faltando José, Maria e João. A gente chegou que a gente pode combinar essas três pessoas de 6 maneiras diferentes. E como que a gente chegou nesse número 6 maneiras diferentes? A gente tem que esse número 6, na verdade, é 3 fatorial. É a maneira que três pessoas diferentes podem se organizar entre si. Então, a gente chegou aqui aonde a gente vê o nosso pezinho aqui. A gente vai ter o nosso arranjo resolvendo n fatorial dividido por n menos p. E aí a gente vai dividir por p fatorial, porque é a quantidade que essas mesmas pessoas podem se combinar entre si. Como a ordem não é importante, então a gente tem que dividir para que, tipo, isso daí não repita, não repita no número de combinações que você está calculando, porque nesse caso, Maria, José e João é a mesma coisa que José, João e Maria. E se a gente tem, e se isso daí pode ser representado de 6 maneiras diferentes, então a gente tem que dividir o número total por 6, porque é o número que essas três pessoas, no caso das 10 pessoas totais, essas três pessoas que forem membros, elas vão se organizar de 6 maneiras diferentes, sendo as mesmas pessoas. Então, se a gente tem 60 combinações com X pessoas, mas elas podem se organizar de 6 maneiras diferentes, então, na verdade, a gente vai ter 10. Então, a gente vai continuar resolvendo aqui, ficou uma bagunça, porque eu não tenho habilidade para usar o Word ou os aplicativos para fazer desenhos na tela. Então, a gente chegou que o número de combinações vai ser 10 fatorial, ou 10 vezes 9 vezes 8, dividido. E por que 10 vezes 9 vezes 8? Que foi o macete que eu mostrei para vocês na última. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Porque a gente vai dividir por 3 fatorial, que é o nosso pezinho, ou seja, 3 a 3 são o número de cadeiras que as pessoas vão ocupar, o número de vagas, vezes 10 menos 3 fatorial. Que vai ficar... Opa, fiz uma cagada. 10 vezes 8 vezes 7. 7 fatorial. Por que que eu faço isso, gente? Porque a gente sempre vê que isso daqui repete tanto no denominador, tanto no numerador como no denominador. E aí a gente usa o famoso corta. Como que ficaria essa expressão? Como 7 fatorial dividido por 7 fatorial é igual a 1, a gente vai ver que vai sobrar 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 3 fatorial. O que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Na hora que a gente for resolver isso aqui, a gente vai chegar aqui 10 vezes 8 é 80. Vezes 9 vai dar 720. 720 dividido por 6 vai dar 120. Então, o nosso resultado vão ser 120 combinações. Então, a fim de quantas maneiras distintas essa comissão poderá ser formada? Ela poderá ser formada de 120 maneiras distintas. Então, se alguém tiver alguma dúvida em relação a esses 3 exemplos, eu acho que eu expliquei um pouco mal a permutação, porque eu acho que eu peguei um slide muito ruim, mas eu posso fazer uma explicaçãozinha melhor, qualquer coisa, se vocês me pedirem. Assim, permutação a gente vai usar muito em anagrama, então é meio que decorar e usar que você vai acertar. Então, meio que deixa eu ver que o meu chat não está aberto.
Então, muito obrigado. Então, vamos lá. Muito ligado à nossa probabilidade, à nossa análise combinatória, a gente tem a probabilidade. E hoje eu vou passar só a probabilidade simples. Uma das coisas que a gente viu numa que a gente viu de vocês em relação ao cursinho é que muitas pessoas estavam falando que as aulas estavam ficando muito longas e às vezes fica cansativo, a gente sabe que é cansativo. Então eu estou tentando montar aulas menores, pelo menos a parte teórica, igual eu fiz nas últimas. E no fim das aulas eu vou colocar alguns vídeos de alguns professores, a maioria do Rafa, que foi meu professor, de exercícios. Não explicando matéria, mas exercício. E aí, quem quiser ficar, pode ficar. Quem tiver mais facilidade, fica à vontade para sair. Eu sempre separo alguns videozinhos e no final da aula eu vou colocar uns exercícios para vocês assistirem. Ou eu posso mandar também, eu mando o link no grupo para quem não quiser assistir agora, quiser descansar e assistir outro horário, porque sexta-noite é difícil, eu sei. Então, eu fiz isso daí pensando em vocês e para tentar deixar os vídeos para o final da aula, parte teórica antes, e aí a gente faz alguns exercícios, mais exercícios que antes no começo, e é isso. Eu quero que vocês estejam descansados e bem. Então, vamos entrar em probabilidade. O que a probabilidade trabalha? Então, a probabilidade permite analisar ou calcular as chances de obter determinado resultado diante de um experimento aleatório. Não estou entendendo. São exemplos as chances de um número sair em um lançamento de dados ou a possibilidade de ganhar na loteria. Está começando a ficar mais claro. Então, quer dizer que se eu fizer um jogo na loteria, a chance de eu ganhar na loteria é a mesma coisa que a probabilidade que eu ganhar na loteria. Isso. Então, a probabilidade muitas vezes é a chance. Então, eu tenho, se eu jogar uma moeda para cima e pedir cara ou coroa, eu vou ter 50% de chance de acertar, porque ou pode ser cara ou pode ser coroa. Então, a probabilidade trabalha isso. Vamos lá. A partir disso, a probabilidade é determinada pela razão entre o número de eventos possíveis e números de eventos favoráveis. Ficou confuso de novo. Então, vamos lá. Sendo apresentada pela seguinte expressão. Então, seja o evento A de espaço amostral S, a probabilidade de ocorrer A é. Ficou complicado. Agora ficou complicado. Então, vamos pensar. Seja o evento A de espaço amostral S. O que pode ser o nosso evento A e o que pode ser o nosso espaço amostral? Então, vamos lá. Vai ter um sorteio da rifa e você vendeu 100 rifas. E aí, a sua mãe comprou a rifa número 52. Então, ela comprou uma rifa das 100 que você vendeu. Então, o que é o espaço amostral? Se vão ser sorteadas 100 rifas, o nosso espaço amostral são as 100 rifas que vão participar do sorteio. E o que é o evento A? O evento A é o evento que você quer saber, o que você tem interesse. Então, vamos supor que a minha mãe comprou uma rifa, mas minha tia comprou 7 rifas. Então, o evento A, para que a minha mãe ganhe, ela tem uma rifa das 100 que foram vendidas. E a minha tia tem 7 rifas das 100 que foram vendidas. Então, qual a probabilidade do evento A, ou seja, da minha tia, que comprou 7 rifas, ganhar? Então, a gente tem o NA é 7, porque ela comprou 7 rifas. E o nosso espaço amostral é 100 rifas. Então, a minha tia tem 7% de chance de ganhar a rifa. Mas a minha mãe, que só comprou uma rifa, ela vai ter 1% de chance de ganhar.
Então, é isso daqui que a probabilidade vai trabalhar. Então, voltando, por exemplo, da moeda. Qual que é o nosso espaço amostral? Ou é cara, ou é coroa. Quando você escolhe cara, você tem uma possibilidade em um espaço amostral de duas possibilidades. O espaço amostral ou é cara, ou é coroa. Então, vamos pensar um pouco mais, que é o exemplo que eu falei várias vezes, que a gente vai usar a nossa tão... O povo tem medo, não perdi a palavra, mas o povo tem muito medo de combinação e probabilidade. E às vezes a gente vai ver que não é para tudo isso. Tem exercícios muito difíceis, mas o Enem adora isso. E quando eu fui fazer o simulado de vocês, eu só encontrava exercício disso. E eu queria muito colocar, mas não tinha dado aula ainda, foi uma pena. Que são exercícios muito bons e quase sempre repetem o mesmo modo que é dado, então é muito bom. Então, qual a probabilidade de um apostador ganhar o prêmio máximo da Mega Sena fazendo uma aposta mínima? Ou seja, apostar nos 6 números sorteados. Então, primeiro de tudo, a gente tem que descobrir o nosso espaço amostral. E como que a gente descobre o nosso espaço amostral? Por meio da combinação. Então, a gente vai ter uma combinação de 60 elementos combinados 6 a 6. Essa é a nossa combinação. Então, o que é isso aqui? Vai ser 60 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 54 fatorial. Quando a gente vai resolver isso aqui, a gente vai usar um macetezinho de sempre, 60 vezes 59 vezes 58 vezes 57 vezes 56 vezes 55 vezes 4, dividido por 6 fatorial, fatorial aqui também, dividido por 6 fatorial vezes 54 fatorial. Vocês vão ver, isso daqui é um macetezinho. Sempre que a gente tem uma combinação combinada, tipo 6 a 6, 5 a 5, 4 a 4, o macete é o seguinte: pega o seu primeiro número, no nosso caso, a gente tem 6 a 6, então a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Opa, fiz cagada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parei aqui. Vocês veem, depois desse sexto número, é o nosso 54 fatorial, que repete embaixo, que a gente sempre corta. Então, a gente sempre pode pegar o 60, nesse caso 59, 58, 57, 56, 55. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combinados, 6 a 6. 6 fatorial. Você não precisa escrever tudo. A gente já chegou aqui, que esse daqui é o nosso espaço amostral. Quando a gente resolver, a gente vai chegar aqui, isso aqui é igual a 60 vezes 59 vezes 58. E assim, gente, a gente vai repetir isso aqui bastante, que é para não errar. E porque às vezes a gente erra muita bobeirinha, então é bom você sempre repetir, sempre fazer todas as passagens, que vale a pena. Dividido por 6 fatorial. Então, eu vou escrever aqui para vocês, mas eu comentei com vocês que esse aqui é um número bom para a gente decorar. O que é o 6 fatorial é 720. Então, a gente vai chegar aqui, 60. Deixa eu usar um pouco minha cabeça, né? Dividido por 720. Então, a gente vai fazer essa divisão aqui e a gente vai chegar que o nosso espaço amostral deixa eu colar aqui do site.
Nosso espaço amostral é de... Opa, janela. 50.063.860. 50.063.860. Então, esse aqui é o número total de combinações que a gente tem de joguinhos na Mega Sena com 6 números. Então, a gente chegou que o nosso espaço amostral é esse aqui. Deixa eu colocar uma vírgula 00. Ficou muito feio. Mas é só para o pessoal não confundir que isso aqui é uma multiplicação. Deixa eu tirar então. Então, isso aqui é o nosso 50.063.860. E agora a gente vai trabalhar a probabilidade. Então, o que é a probabilidade que a gente quer? Então, qual é a chance da gente ganhar na Mega Sena? Então, a gente vai ter um jogo, ou uma aposta mínima, dividido pelo nosso espaço amostral. 50.063.860. Então, a chance da gente ganhar na Mega Sena é igual a 0, nossa, é muito zero. 1, 2, 3, 4, 5. Professor, Oi, pode falar. só uma pergunta. Quando chega no 1, não precisa mais colocar o fatorando não, né? Então, Isso, não precisa. A partir do momento que chega no 1, porque assim, 1 fatorial seria 1, entendeu? O 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, a partir do momento que você chegou no 1, você não precisa mais colocar o fatorial. certinho. Obrigado. Imagina. Então, essa daqui é a nossa divisão. E aí, quando a gente vai colocar isso aqui em porcentagem, que é o que a gente usa para colocar a probabilidade. Então, isso aqui é 0,0002. Quando a gente vai colocar porcentagem, é a mesma coisa que a gente escrever esse número vezes, a gente vai multiplicar por 100 e colocar o sinal de porcentagem. Por quê? Porcentagem é a mesma coisa que dividir por 100, por cento. Então, você está dividindo por 100. Então, se a gente está dividindo por 100, para a gente manter a nosso número igual, a gente também tem que multiplicá-lo. É igual você dividir um número, você tem 10. Então, se você dividir ele por 2, para você continuar tendo 10, você tem que multiplicar ele por 2. Então, é o nosso caso. Como a gente vai usar o sinal de porcentagem, que ele significa que você está dividindo por 100, então você multiplica por 100 também. E o que isso daqui vai refletir? Vai refletir na hora da gente escrever nosso número. Então ele vai, ao invés de ter 0,7, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 2%. Então essa aqui é a nossa probabilidade. Ela pode ser escrita tanto, né, tanto nessa maneira, você tem 0,00002 em uma chance, ou você tem 0,00002%. Então, é isso daí que eu queria passar para vocês hoje. Eu vou mandar para vocês, vou relembrar que eu vou mandar para vocês o arquivo com as minhas questões do simulado, que é para vocês darem uma analisada. Quem tiver alguma dúvida, quiser alguma resolução, tirar qualquer coisa, qualquer dúvida, me manda lá no grupo, eu vou mandar para vocês. Eu vou colocar o videozinho que eu comentei com vocês de exercício agora. E eu espero que tenha dado para entender. Os exercícios são muito bons, que eu vou colocar aqui. Então, quem tiver tempinho, quem não tiver cansado, quem quiser, aproveita, porque é muito bom. Deixa eu trocar a apresentação. E
Não, pode deixar, Érica, que se você tiver dúvida, a gente pode me mandar no privado, a gente te manda exercício, a gente conversa. Que aí é uma matéria realmente que muita gente tem dúvida, mas é uma matéria que cai muito, então é muito bom, tipo, aproveitar e não tentar aproveitar ao máximo, para não. Como é que eu tô tentando apresentar uma janela aqui? Exercício de análise. Pode ficar tranquilo aqui que se você tiver dúvida é só falar comigo que a gente resolve. Então, eu acho que já está apresentando. Então, eu escolhi esse aqui é muito grande, eu não tinha gostado desses dois. Olha, esse professor tem uma playlist também muito boa, eu assisti a alguns vídeos. Então, quem tiver dúvida, aí, ó, Érica, para você, se você tiver dúvida, são aulas de 20 minutos, que é um professor muito bom. Eu vou passar o canal aqui, deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, já mando para você. Deixa eu ver se vai ser o mesmo link. Muitas pessoas se perguntam o que é o livro de moda. Talvez elas já tenham ouvido falar do musical e o acharam divertido, mas depois se... E eu vou mandar o link aqui para você. É um canal muito bom que ele faz uma playlist toda ensinando sobre análise combinatória e ele chega também na parte de permutação, fala tudo. Então é muito bom. E aqui eu vou deixar o exercício com vocês. E qualquer dúvida, pede para eu parar o exercício, pede para qualquer coisa que eu ajudo, comento, coloco mais devagar, volto. É só chamar que a gente para aqui e ajuda. Recife com suas pontes. Parou, deu uma olhada. Aqui tem uma Deixa eu resolução voltar. de conforto. Tenta resolver, depois você confere a minha resolução. Na figura a seguir, temos um esboço de parte do centro da cidade do Recife com suas pontes. Parou, deu uma olhada. Aqui tem uma região A, aqui tem uma região. Probabilidade, Tá mudo? Calma aí. Eita. Legal. Deixa eu ver como que eu. Sair do A, visitar o B e retornar ao A. Vou voltar o vídeo passando por então. três Calma pontos aí. distintas. Você ainda pode ver o caminho, ó. Rafa, saio do A Deixa eu aqui, voltar. passo por essa ponte, chego no esboço. Muito bom. Olhar as pontes da cidade. Na figura a seguir, temos um esboço de parte do centro da cidade do Recife com suas pontes. Parou, deu uma olhada. Aqui tem uma região A, aqui tem uma região B, aqui tem uma região com C, não está escrito nada. E aí tem as pontes. Ao olhar as pontes, eu já consigo ver se é mão dupla ou mão única. Legal, muito bom. As setas indicam o sentido do fluxo de tráfego de veículos. De quantas maneiras, utilizando apenas o esboço, poderá uma pessoa ir de carro do ponto A ao ponto B e retornar ao ponto de partida, passando exatamente por três pontes distintas? Essa é a regra do jogo, galera. Saio do A, vou para o B, retorno ao A, seguindo a regra, tenho que passar por três pontes distintas. Aqui é o que eu falo de você parar e pensar antes de sair fazendo. Gente, combinatório e probabilidade, a língua portuguesa é nossa aliada. Quer ver que legal? Olha só. Como que eu posso sair do A, visitar o B e retornar ao A, passando por três pontos distintas? Você já pode ver um caminho, ó. Rafa, saio do A aqui, passo por essa ponte, chego no B, volto para essa região aqui que eu vou chamar de C, tá? E volto para o A. Nossa, é verdade.
A, B, C é uma boa. Ó, passei por uma ponte, passei por outra ponte, duas, e passei pela terceira ponte. Maravilha. Professor, não poderia A, B e A? Não, porque eu passaria por uma única ponte. Joinha, duas vezes pela mesma ponte. Não pode. Vamos continuar. Mas teria outra maneira? Sim, tem. E olha o conectivo surgindo. Eu posso fazer A, B, C, ou eu posso fazer, pensa comigo, A, C, B. Nossa, professor, é verdade. Tem mais alguma? Não. Então, gente, essa sacada de resolução e análise combinatória de probabilidade é linda. É a maior dica que eu vou te dar nessa aula. Leia e primeiro pense nas possibilidades, depois saia calculando. Já pensou se você só pensa nessa possibilidade, faz e tem alternativa, você teria perdido essas daqui. Professor, e agora? Como é que eu vou fazer? Bom, para ir de A a B, eu vou usar uma ponte, de B para C, outra ponte, e de C para A, outra ponte. Legal, então tenho três decisões que eu vou tomar. Qual a primeira e qual é a segunda e qual é a terceira. Ou a gente vai somar, de A para C eu vou tomar uma decisão, de C para B eu vou tomar outra decisão, e de B para A mais uma decisão. Show de bola! Agora eu vou trabalhar com o número de possibilidades. Gente, vamos lá. Não é gostoso, galera? É muito legal isso daqui. Eu vou baixar um pouquinho aí. Olha que bacana. Professor, de A para B, uma única possibilidade. Beleza. E de B para C, pode ser essa, uma. Pode ser essa, duas. E pode ser essa, três. Eu tenho que ficar de olho agora na mão, né? Se é mão única ou duas mãos. E de C para A, pode ser essa, pode ser essa, não pode ser essa e pode ser essa. Três possibilidades. Então, olha lá. 1 vezes 3 vezes 3, 9. Usei o princípio fundamental da contagem. Quando a gente soma. Agora vamos. ACB. De A para C, eu tenho. Pode ser essa aqui, professor? Pode. Uma. Pode ser essa, duas. Pode ser essa, três. Pode ser essa, quatro. Eu tenho quatro possibilidades. E agora de C para B, você tem uma, aqui não, professor, e aqui sim, duas possibilidades. E agora de B para A, uma única. 4 vezes 2 vezes 1, 8 e 9 mais 8, 17. Então eu tenho 17 possibilidades. Corria para o abraço aqui nas alternativas. Cadê? Alternativa C, 17 possibilidades. Gente, um exercício lindo. Cara de Enem, tá? Porque você tinha que parar, pensar, interpretar. Mas viu que bacana? Dá para acertar uma questão dessa. Só usei o princípio fundamental da contagem e fica atento com E e com O. Beleza? Que legal que você chegou até o final. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, não tem problema. Tenta mais uma vez, veja minha resolução, vá ligando os pontos aos poucos, que eu tenho certeza que você vai entender. Vamos passar, tem mais um aqui que eu queria mostrar para vocês. Você quer fazer o favor de não pular meu vídeo, por favor? Que eu quero te mostrar uma forma de gerar renda, uma novidade. Bora para mais um exercício de matemática aqui no nosso canal. Professor, quem é você? Sou o professor Rafa Jesus, do canal Tá Lembrando. Seja bem-vindo. E já vamos começar assim, passando para você um exercício. Será que você consegue resolver? Olha só, pausa o exercício, tenta resolver. Não conseguiu? Deixa o vídeo rolar, que aí você vai ver a minha resolução. Mas antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber nossas notificações. E se você já me conhece, já senta o like. Se não conhece, espera o vídeo. Se gostar, dedão pra mim. Ah, malandrão, malandrona, não pausou o vídeo, né? Eu sempre tô ligado. Pausa o vídeo e tenta fazer. Segunda questão agora, gente. Olha que questão bacana também. Confere a minha resolução. Segunda questão agora, gente. Olha que questão bacana também, envolvendo aí nossa análise combinatória. Questão clássica, tá? E aqui eu quero mostrar uma ferramenta muito legal. 6 pessoas, entre elas João e Pedro, vão ao cinema. Olha lá, João, Pedro, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4. Estou deixando o exercício menos abstrato. Legal. Existem 6 lugares vagos, alinhados e consecutivos. Coloquei aqui 6 lugares alinhados, consecutivos, um do lado do outro. O número de maneiras distintas, como as 6 pessoas podem sentar-se sem que João e Pedro fiquem juntos. Galera, João e Pedro estão fight, brigados. Eles não podem se sentar juntos, tá?
como a gente vai resolver esse problema? Aqui eu quero te apresentar não, né? Eu vou te relembrar uma ferramenta muito legal, que é essa daqui. Às vezes, é difícil achar o que você quer, tá? Só que é fácil achar o total e é fácil achar o que você não quer, gente. Você está de brincadeira. Tem alguma relação ali que a gente possa utilizar? Tem. Olha que relação linda. O que eu quero mais o que eu não quero é igual ao meu total. Nossa, entendi essa cara, professor. Aí o que a gente vai fazer? Se a gente achou o total e achou o que a gente não quer, você vai subtrair e você vai achar o que você quer. Nesse exercício é muito mais fácil eu achar o total e o que eu não quero. Então, primeiro eu quero que vocês pensem no total e no que vocês não querem. Vai, pausa o vídeo e tenta resolver. Não pausou, né? Eu sempre quero pegar vocês. Pausa, nem pra fazer sozinho. Espero que você tenha tentado. Vamos lá, professor. O total é fácil. Que nem você falou na teoria, professor. Permutação de 6 elementos distintos, permutação de 6 pessoas, é 6 fatorial, 720. 6 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí o professor não gosta assim. Tá bom. Você vinha aqui, colocava os 6 lugares e começava a brincadeira. Quantas possibilidades para a primeira cadeira? 6. Alguém sentou. Quantas possibilidades para essa? 5. Alguém sentou, sobram 4. Alguém sentou, sobra 3. Alguém sentou, sobra 2. Alguém sentou, sobra 1. Pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai multiplicar isso e dar o 6 fatorial, que é o 720. Então, tem 720 maneiras dessas 6 pessoas sentarem um do lado do outro, sem regra nenhuma. Mas, veio a regra. O que eu não quero? Eu não quero o João e o Pedro juntos. Então, essa ferramenta é muito bacana. Quando eu vou fazer o que eu não quero, eu vou, então, fazer aquilo que ele está pedindo para eu evitar. Então, ele está falando para João e Pedro ficarem separados. Eu vou colocar João e Pedro juntos. Eu criei um bloquinho. É um bloquinho representando os dois juntos, tá? Só que tem o bloquinho da pessoa 1, da pessoa 2, da pessoa 3 e da pessoa 4. Então, isso funciona como se fossem 5 elementos. Gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu tenho que fazer? A permutação de 5 elementos e permutar os dois aqui dentro, que pode ser João Pedro ou Pedro e João. E a permutação de 2, que dá 5 fatorial vezes 2 fatorial. 5 fatorial é 120, 2 fatorial é 2. 120 vezes 2, 240. Tá. Professor, não gosto assim. Eu sei, você deve ter feito assim, sem problema nenhum. Rafa, eu vou em primeiro lugar permutar os 5 elementos. Show. 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades para o primeiro, 4 para o segundo, 3, 2 e 1. Legal. Só que eu também tenho que fazer eu também tenho que permutar o João Pedro, Pedro João, vezes 2, fatorial, vezes 2, vezes 1, que daria a mesma coisa, 120 vezes 2, que é 240. Agora, olha o perigo. Isso é o que eu estou procurando? Não! Vamos terminar com chave de ouro. O que eu estou procurando? O que eu quero. O que eu quero? É o total menos o que eu não quero. E quem que é o total, my friends? O total, 720. E o que eu não quero? Eu não quero eles juntos, 240. E isso dá 480. Então tem 480 maneiras dessa galera ficar sentada bonitinho, que seria a alternativa C. C de Corinthians, C de Coringa. Nossa, ontem eu assisti o Coringa, eu tô gravando hoje para vocês, e ontem eu assisti o Coringa, muito legal. Fechou, gente? Bom, gente, era isso daí que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê então semana que vem na monitoria. E eu vou mandar a listinha lá. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem algum exercício, é só mandar. Obrigado e até mais. Bons estudos.